Como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira, minha alma anseia por ti. Vamos todos dizer: poderoso Deus, poderoso Deus. Ele é poderoso, poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluias, poderoso é o Senhor. Ana Paula ora, exaltando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, nessa manhã, porque nós podemos estar aqui, ó Deus, te buscando, te adorando, glorificando o teu santo nome, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua presença aqui neste lugar, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, neste momento, nos cobrir, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, nos guardar, ó Deus, essa semana que se inicia, ó Deus. Nos livrar, ó Deus, abençoar, ó Pai, guardar os nossos caminhos, Senhor. Nos livre, nos guarde, é o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, os irmãos podem assentar. Meus irmãos, que a graça e a paz seja com todos os meus irmãos que estão aqui, amém? É muito bom estar na casa de Deus no domingo, dia esse que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós sempre lembramos disso, e nos deu vida para nos dar vida. A semana foi fácil para um, difícil para outros, mas até aqui nos ajudou o Senhor, nós precisamos reconhecer isso. E eu gostaria de estar aos pés de Jesus Cristo nesse momento, colocando diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração. E eu quero lembrar nesse momento também da irmã Adriana da Silva, que fez aniversário, dia 2 de março. Eu quero colocar diante do Senhor a irmã Márcia Cristina, fez aniversário também no dia 3, que Deus possa abençoar. A irmã Márcia Patrícia também fez aniversário dia 4. Eu gostaria que essas pessoas aí estando presentes pudessem vir à frente para a igreja poder orar por você. Maria Júlia também. Vamos orar pela vida do Leandro, que fez aniversário dia 8. Gabriel Alvarenga, dia 10. Vamos orar pela irmã Renata Colodete, que faz agora dia 16. Ana Paula também. Cadê a Ana? Irmã Ana Paula, tem bastante bolo esse mês, hein? Irmão Danilo de Oliveira. E nós vamos agradecer também pela vida da irmã Alice, que vai fazer 15 anos também. De igual modo, o irmão Renan. Olha, hoje eu vou chamar todos, hein, do mês. Dia 22, a irmã Dirlene vai fazer aniversário. É no outro mês? Mas é no outro domingo, né? Depois a irmã Liana, Hudson, Érica, Kétila e Ângela Maria também. Bem, os irmãos que estão candidatos a presentes, pode vir aqui para a gente orar e agradecer a Deus por todas essas vidas. Deus possa guardar e Deus possa abençoar. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé por estes, estender as mãos sobre eles. Pode chegar mais para cá, Alice, aí o pessoal fica no meio e aí dá para ver todo mundo.
são esses aniversariantes. Algum irmão está fazendo aniversário de casamento por esses dias e quer agradecer a Deus? Tem gente que comemora até aniversário de batismo ou de decisão ao lado de Cristo, mas em tudo dai graças. Você deve levantar, estender as suas mãos e pedir a Deus que abençoe essas vidas, agradecendo pelos 15 anos de Alice, pelo irmão Leandro estar aqui recuperado, né? Depois de uma cirurgia, Deus o abençoe. A irmã Renata também, que está aqui de pé, Deus possa abençoá-la depois de um momento tão difícil, da perda do seu pai e do seu avô no mesmo dia, né? A irmã Márcia aqui também conosco, Deus possa abençoar. Ana Paula, que Deus possa estar estendendo as mãos sobre cada um dos irmãos. Você estende as suas mãos para cá e a igreja vai abençoar. Deus, nada temos senão a Ti. Tu és a porção e a herança do seu povo. Mas como filhos amados, nós pedimos a Deus que estenda as suas mãos de poder sobre estas vidas e que elas sejam tocadas por Ti, Jesus. Que ganhem mais vida da parte de Deus, que os seus celeiros se encham, que os seus filhos sejam prósperos, que a graça de Deus seja sobre a sua cabeça. Nós pedimos como igreja e abençoamos nossos irmãos, porque depois de dificuldades tremendas na área da saúde a nível mundial, o Senhor preservou suas vidas, mostrando que nessa terra ainda há propósito para cada um deles. Então estenda suas mãos de poder, realiza o teu propósito, encha os vasos de vida de Deus, da unção de Deus, para fazer a tua vontade. Nós pedimos nessa hora que o teu nome, Senhor, possa ser honrado por meio deles, e que neste aniversário tão importante o Senhor possa fazer quebrar toda dificuldade que os meus irmãos estiverem passando, e que o Senhor possa dar a estratégia e a solução, e assim possam glorificar o teu nome. A igreja pede ao Senhor, Deus, em nome de Jesus o Cristo, Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Receba um abraço da igreja, né? Mas assim, não pode abraçar tanto, mas o abraço da igreja. Feliz aniversário, Deus abençoe você e guarde. Os irmãos podem assentar. Eu queria fazer com a igreja uma convocação. No próximo sábado, dia 19, e no próximo domingo, dia 20. Eu queria que os irmãos estivessem atentos a essa convocação. Nos próximos sábados, 19, e no próximo domingo, dia 20, nós vamos trazer aqui para a igreja os nossos cachos de uva. Como é que funciona isso? A nossa família, a turma que anda juntinho, como aquele cacho de uva ali. Será o Congresso Frutifique. Mas nós vamos trazer a nossa família. Você pode convidar quem você quiser e todos serão bem-vindos. Mas eu gostaria que a igreja pudesse se mobilizar para trazer a sua casa. Amém? Os irmãos estão me ouvindo comigo? Eu queria que os irmãos se mobilizassem para trazer a sua casa, o seu irmão, a sua irmã, aqueles que moram com você em princípio, e depois aqueles que estão um pouco mais distantes, mas também são seus familiares. Meus irmãos, nós vamos fazer um congresso, né, um congresso Frutifique, mas com um desejo no coração de apresentar a nossa família diante do Senhor, os nossos frutos diante do Senhor. Então, quais são os frutos dos pais? Os filhos. Nós vamos trazer todos para um grande culto à pessoa de Jesus. Eu gostaria que você já começasse a separar na semana que vem. No dia 5 de março, nós não tivemos a nossa torre de oração. Atenção, irmãos. Dia 5 de março, o último, nós não tivemos nossa torre de oração, porque a gente estava envolvido totalmente com
congresso jovens, lá no Retiro dos Jovens. E as mulheres totalmente envolvidas aqui também, nos ajudou muito as irmãs. E nós não colocamos diante do Senhor os nossos pedidos de oração. No próximo dia 19, queria convocar as irmãs, a irmã Andréia, que está aí sempre desejosa, né, de orar, de buscar a face do Senhor, junto com as outras irmãs, a irmã Janete, Kátia, entre outras, que nós estejamos pela manhã na nossa torre de oração, pedindo pelas famílias e pelo congresso, pelo encontro que vai haver no dia 19 e 20. Eu gostaria tão simplesmente que na próxima semana você trouxesse a sua família. A sua família. Nós vamos colocar todos diante de Deus. 2 dias de culto, um congresso chamado Frutifique. Mas esses cachos de uva, eu queria que você pudesse entender que é a sua casa, a sua família. E você vai trazer para colocar e apresentar diante de Deus. Serão noites e um dia de maravilhas diante do Senhor. E eu queria acordar junto com a igreja para esse momento tão precioso e tão real que a gente estava esperando e aguardando. Amém? E eu queria orar por isso. Eu queria interceder por isso. Eu queria chamar o irmão Leozinho para interceder por esse momento aqui. Você pode ficar sentado como você está, mas nós vamos colocar diante de Deus. No próximo sábado e domingo, nós estaremos aqui com as nossas famílias e algo de Deus será sobre nós. Pai, eu te agradeço porque esta é uma igreja que deseja ver tua face, Deus. Eu desejo, Pai, que esta igreja de fato venha, Deus, trazendo o seu cacho de uva, que é a nossa família, Deus. Que possamos estar aqui, Deus, no próximo sábado, não sozinhos, Deus, mas com os nossos, da nossa casa, Deus, principalmente, reunidos, juntos, Deus, desejosos de estar com o Senhor, Pai. Um tempo de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, Pai. Aqueles que são da nossa família e, se for da tua vontade, outros, Deus, a mais. Nós entregamos desde já este dia ao Senhor, Deus. E nós firmamos um compromisso de que sábado e domingo nós estaremos aqui, Deus, desejosos de ver a tua face, Pai. Como Moisés, Deus, que desejava ver a tua glória, de ver a tua face, o Senhor se revelou a ele, Pai. Porque ele queria isso de coração. Nós estamos aqui, Pai, de coração, com este desejo de orarmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor e ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Nós, como Igreja Batista do Parque Universitário, Deus, firmamos esse compromisso de estar aqui no sábado e no domingo, Deus, para ouvir o Senhor e falar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse congresso precede o Retiro das Mulheres, dia 26. Vai estar lá no mesmo local que os jovens estiveram, né? E tem sido foi uma bênção, né? E estamos ainda, né, se alimentando do que lá nos foi dado pela parte de Deus. E foi um momento muito especial e muito rico ali. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os amados o livro de Lucas, no capítulo 4. Lucas 4, versos 38 até o verso 40. Lucas 4, de 38 a 40. Eu vi um anúncio da irmã Lara sobre a escola bíblica dominical. Eu queria estar aqui na escola bíblica, mas a Isa não passou muito bem hoje pela manhã, mas está sendo medicada já. Lucas capítulo 4, versos 38 a 40.
Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, e Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. E ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. E qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Até aí. Que o Senhor nos ilumine pelo Teu Espírito a entender a porção das Sagradas Escrituras. Eu quero ministrar aos irmãos, os músicos podem assentar por um pouco, Lucas capítulo 4, de 38 a 40. Ministrar ao coração dos irmãos sobre o que aconteceu com Jesus depois que ele saiu da igreja, quando terminou o culto. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, segundo o verso 31. E Jesus estava ali ouvindo e ensinando aquelas pessoas. E terminado o culto, todo mundo foi para a casa de um discípulo que morava em Cafarnaum. E segundo a geografia, era bem próximo, ou quase de frente à sinagoga de Cafarnaum, era a casa de Pedro. Hoje, se você for visitar a cidade velha de Cafarnaum, você vai encontrar ali os restos da sinagoga que Jesus foi lá ministrar, falar, e logo à frente da cidade está a casa de Pedro. E eles saíram e foram para a casa de Pedro, todo mundo, todos os discípulos com ele. Eles tinham acabado de cultuar como a gente. Eles tinham acabado de louvar a Deus como a gente. Eles tinham acabado de ler as Escrituras como a gente faz. E aí, quando eles chegaram em casa, encontraram com um quadro diferente do que viram na casa do Senhor. Já aconteceu isso com você? De você participar de um culto como esse abençoado, de rever os irmãos, de sorrir, de orar pelos aniversariantes, se alegrar que o Ministério Jovem foi no retiro, está uma bênção, estão juntos, unidos, fortalecidos. Ouvi dizer que tem um congresso de família, o retiro das mulheres. Mas quando você chega a casa, as notícias vêm que às vezes traz dissabor ao nosso coração. Jesus saiu daquele lugar de culto e apresentaram a Jesus a sogra de Pedro, que estava com muita febre. Marcos diz isso, Mateus fala sobre esse episódio, mas eu escolhi Lucas porque Lucas é um médico. Na sua versão diz que Lucas informa que ela estava com muita febre. Muita febre, o que significa? A temperatura estava muito alta. Estar com febre já é o problema. Estar com febre alta já é o problema. Estar muito alta ou com muita febre já é um problema muito sério. E a palavra de Deus diz que naquele momento, todos que vinham do culto, vinham do templo, foram impactados com uma enfermidade. Aquela mulher não pôde ir na sinagoga porque provavelmente estava enferma. A Bíblia diz que ela estava de cama, ou na cama. E Jesus se compadeceu da sogra de Pedro. E a Bíblia diz que ele tocou nela, tomou a sua mão e a colocou de pé. Lendo esses 3 evangelhos, você consegue trazer os detalhes de cada um. E a Bíblia diz algo que mexe comigo, diz assim: e a febre a deixou. Quando Jesus tocou nela, a febre a deixou. E ela levantou, ou levantando-se,
serviu-os. Ficando de pé, serviu-os. Algumas lições que Deus nos quer trazer nessa manhã. Jesus tocou, e a Bíblia diz que aquilo que era aparente para o homem, que era um sintoma, deixou, foi embora. A febre não dá no indivíduo porque ela é uma doença. A febre é um sintoma de uma causa raiz. A febre anuncia uma inflamação. A febre, em geral, anuncia que algo no corpo está errado. A temperatura do corpo aquece para mostrar que tem algo errado em alguma parte do corpo. E a Bíblia diz que quando Jesus toca naquela mulher, a febre deixa. Para a febre deixar, Jesus precisou tocar onde estava inflamado. Jesus precisou tocar onde estava doendo. Nós não sabíamos, mas Jesus sabia. Jesus não foi tirar os sintomas. Eu sei que nós, quando estamos com febre, temos um remédio para baixar a febre, e é importante que se tome. Mas os médicos sempre tratarão a causa, o local onde está doendo. Só o remédio de febre não funciona. A febre volta, se a inflamação persiste. Jesus cura aquela mulher. A palavra de Deus diz que Jesus traz cura. E se Jesus traz cura, Ele não ficou aliviando os sintomas. Às vezes na nossa vida nós aliviamos os sintomas das coisas e não resolvemos algumas coisas pela raiz. Queremos a cura paliativa, queremos algo que seja superficial. Jesus nunca tocou em alguém para curar superficialmente. Jesus sempre tocou para curar no profundo. E uma das grandes lições que aprendemos é que quando saímos da congregação, da sinagoga, do templo, ainda estamos em culto, ainda estamos com Jesus. E quando entramos em casa, ainda estamos com Jesus. E quando encontramos situações difíceis, ainda estamos com Ele. E o nosso pedido é que Ele toque, porque Jesus toca no profundo e Ele consegue enxergar o que não vemos. Quando aquela mulher é tocada, ela fica de pé. Marcos e Mateus nos informa, nos orienta de que Jesus tocou e segurou na sua mão, pô-la de pé, e quando ela ficou de pé, ela foi curada, e quando ela se sentiu curada, a Bíblia diz que ela começou a servi-los. Muitas pessoas procuram Deus e a igreja para serem curadas das suas mazelas, das questões espirituais, das questões físicas. Mas está pronta. Quantas vezes pessoas vieram buscar cura de Deus, mas quando Deus cura, ela fica de pé para ir embora e ficar longe de Deus de novo. Alguém está precisando de algo, quando Deus entrega esse algo, ela fica de pé para abandonar Deus de novo, até a próxima enfermidade chegar. Quantas pessoas procuram Jesus para que Ele toque na sua mão, cure no profundo, e quando fica de pé, ela vai embora de Jesus, não mais está com Cristo. Essa mulher me ensina que quando Deus me cura, Ele me cura para estar com Ele, para servir a Ele. Ela serviu a Jesus e os discípulos. Eu não sei se Jesus saiu da sinagoga de manhã. Se foi de manhã, estava na hora do almoço. Ela fez ali um almoço com muita alegria, sem febre, sem inflamação, entrega esse almoço a Jesus, servindo. Às vezes queremos ser curados por Deus, mas não queremos servi-los após a cura. Queremos que Jesus resolva a situação na nossa família, mas às vezes depois que Jesus resolve, esquecemos dele. Queremos que Jesus nos dê a bênção que precisamos, mas quando recebemos a bênção, vamos embora. Nós aprendemos que Jesus toca no profundo, Ele cura, e nós ficamos de pé para que possamos servir a Jesus Cristo.
Jesus não vai tocar na sua vida para tratar sintomas. Jesus vai tocar na minha e na sua vida para tratar a inflamação, a dificuldade por dentro. Muitas vezes, quando chegamos a casa, o clima não é o mesmo que na igreja. Quando chegamos em casa, o clima não parece ser o mesmo cordial da casa do Senhor. Vêm as notícias, as decepções, as doenças, as enfermidades começam a aparecer. E aquele momento tão especial na igreja, na casa, começa agora a se tornar difícil. Mas se Jesus está com você, tudo pode ser transformado pela oração. Amém, queridos? Porque Ele toca profundamente onde precisa ser tocado. O que me impacta, o que eu posso observar aqui, é que Jesus entrou na casa, convidado por eles, mas Jesus começa a tocar naquela mulher porque alguém pediu, porque alguém suplicou. Jesus estava na casa, a enfermidade era nítida, mas alguém pediu para Jesus tocar. E quando alguém pediu para Jesus tocar, Ele tocou. E a febre foi embora. Se a febre foi embora, é porque Jesus tocou e eliminou uma inflamação. Jesus tocou na raiz e os sintomas foram embora. Mas alguém pediu antes. Às vezes passamos dias e dias e semanas lutando por algo sem colocar em oração. Vamos num banco, saímos correndo, pegamos um empréstimo, corremos para o outro lado, ligamos para fulano, indo para lá e para cá e não colocamos diante de Deus. Não pedimos a Jesus que nos ajude. Não fazemos uma simples oração. Não fazemos. E a coisa começa a se agravar. A febre começa a aumentar, os sintomas também. Mas quando em determinado momento nós pedimos, Senhor Jesus, como família eu reconheço a sua presença. E eu peço que o Senhor toque. Não somente isso. E Jesus vai tocar aonde está precisando de toque, ser tocado. E vai eliminar os sintomas quando eu começar a buscar o viés da oração. Nem sempre quando saímos da igreja o cenário é o melhor. Mas se Jesus está ao seu lado, todos ficarão de pé para servi-los. Amém? Todos ficarão de pé para servi-los. Todos serão tocados para servi-los. Todos serão beneficiados com a vida e com a cura. A cura de Deus não está restrita ao momento do templo. A cura de Jesus se estende para dentro de casa, depois do culto, se Jesus está com você. Se Jesus está com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Você precisa pedir a Jesus que toque. Aonde Jesus precisa tocar? Às vezes olhamos para o cônjuge, gritamos com ele. Olhamos para o filho, gritamos com ele. Falamos, mas isso é só sintoma. Onde é que está a raiz desse negócio? Por que você está gritando com seu cônjuge? Por que você está gritando com seu filho? Isso é só sintoma. Permita que Deus toque onde está inflamado. Às vezes você não fala mais com a pessoa que mora com você. Está falando truncado, está conversando com a pessoa, mas evitando ela. Tem raiz aí. Evitar a pessoa, tratar a pessoa com rigidez, com desdém, isso é só um sintoma. Tem uma raiz aí, Jesus precisa tocar nesse lugar. Jesus precisa tocar nesse lugar aí, nessa raiz. Chama Ele para tocar. Ele vai colocar a família de pé de novo. Mas Jesus precisa tocar nesse momento. Você deseja que Jesus toque? Você deseja o toque de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família? Aquela mulher estava na cama prostrada com febre muito alta. Pediram a Jesus que a curasse. Jesus curou e ela ficou de pé e começou a servir Jesus. Existem enfermidades físicas que deixam a gente de cama. Mas existem enfermidades emocionais que também deixam a gente de cama. Tem dores no coração que deixam a gente chateado, magoado. A gente fica na lona espiritual. E a gente precisa de Jesus para levantar a gente. A gente precisa de alguém para estender a mão para a gente. A gente precisa levar Jesus para casa quando sai do culto.
porque Ele faz milagre. E quando nós vamos levantar, nós estaremos tão dispostos que serviremos a Jesus. Serviremos a Jesus. Onde Jesus precisa tocar? Você pode dizer, talvez, pastor, eu nem sei. Lá em casa as coisas também estão difíceis, estão estranhas, a gente não está se dando bem. Eu sei os sintomas, os gritos, os choros, as lágrimas, mas eu não sei a raiz. Chama Jesus para tocar. Ele vai fazer os sintomas indo embora quando tocar a raiz do problema. Mas você precisa convidar Jesus para tocar. E eu queria fazer isso hoje, junto com os irmãos. Chamar Jesus para tocar. E Ele usa a sua igreja para isso. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, se você puder, assim puder. E resguardados pelas máscaras, né, pela distância, eu gostaria que você pudesse se unir a 5 pessoas aí, nos corredores, em algum lugar. Não precisa dar a mão, é só você ficar próximo. E eu queria orar. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos orar uns pelos outros. Aquele que sonda e conhece, sabe onde está a ferida. Aquele que sonda e conhece os corações, sabe onde está a dificuldade. Às vezes você só localizou os sintomas até agora, mas Jesus já achou a inflamação. Deixa Deus curar. Deixa Jesus tocar. E aí você repete isso em casa. Sempre que a situação estiver difícil, você repete isso em casa. Chama Jesus para tocar aonde precisa ser tocado. Não fica tratando só um sintoma, não. Tratar o sintoma é para de gritar, não faz mais isso, isso é sintoma. A raiz do problema é outra coisa. E você deve orar. Então nós vamos treinar aqui agora. Você só vai pedir, 2 pessoas nessa roda vai pedir para Jesus entrar com providência, para curar. Vai pedir para Jesus entrar, vai dar liberdade para Ele entrar. Começa a orar nesse momento, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Que haja cura no meio do povo de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. E Ele estende a mão e hoje te coloca de pé.
Amém. Muito bom. Havia duas situações para a gente encerrar que Jesus poderia fazer com os discípulos. A sogra estava com febre. Ele podia dizer: vai passar, toma um remedinho aí que vai passar. E eles poderiam, como homens, comprar comida e ir para um restaurante. João 4, capítulo 8, os discípulos foram comprar comida quando Jesus estava indo para Samaria, passando por Samaria. Eles foram comprar comida, eles sabiam como comprar comida, não precisava ninguém servi-los não. Eles poderiam se virar. O que quero dizer para os irmãos é que talvez haja pessoas dentro da nossa própria casa que precisa que a gente estenda as mãos para levantar. A gente se vira sem ela muitas vezes, ou sem ele, mas você precisa estender as mãos. Senão não levanta. Não podemos ficar indiferentes. A gente se vira sem aquela pessoa, mas aquela pessoa é importante para estar de pé também. Jesus podia comprar comida. Falei, sua sogra não fez um peixinho hoje não? Vão comer no restaurante do lado da sinagoga. Compra comida, como foi na viagem de Samaria. Os discípulos compraram comida para Jesus. Se bem que ele não aceitou, dizendo que ele tinha uma outra comida, que era fazer a vontade do Pai. Mas sabe, hoje pela oração você foi levantado. Mas você pode levantar alguém. Pode nem ser da sua família, pode ser um vizinho. Mas Jesus pode te usar para você levantar alguém com um propósito de servi-lo, com um propósito de juntos servir a Deus. Tem alguém que você pode levantar para servir a Deus junto, para levar o milagre de Jesus junto? Nós chamamos agora, invocamos a Jesus agora, pedimos para Ele tocar, mesmo que nós não saibamos, no local de inflamação, porque a gente às vezes administra sintomas, mas a inflamação precisa ser tocada por Jesus e curado para sempre. Nós precisamos levantar as pessoas, e essas pessoas levantadas irão servir a Jesus. Amém, queridos? Elas vão servir a Jesus, mas antes Jesus deve levantá-la usando as suas mãos, para ficar de pé, para servir a Jesus e para que todos estejam na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Agora que Jesus já falou com você, já ministrou você, agora que você já foi levantado, erguido por Jesus, entendeu o mistério da oração, nós vamos continuar louvando e ofertando ao nosso Deus. E se Deus tocar no seu coração, estende as mãos para alguém, para mais alguém, e coloque-o de pé e diga: vem servir Jesus comigo. Que Deus te abençoe e te guarde nessa manhã. Vamos ficar de pé então, irmãos. Vamos entregar ao Senhor nossas ofertas. Nós fomos salvos pelo Senhor, e de glória em glória o Senhor mexe conosco, vai nos transformando. Justificado eu sou, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo,
a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, sua família vem no próximo sábado, domingo. Vai vir uns cachinhos todos de uva. Pai, mãe, filho, filha, avô. Se tiver alguém que estiver desanimado, você já tem a solução. Você vai estender as mãos, como Jesus fez, orar, pedir a Deus para curar e colocar de pé. Amém, irmãos? Para não deixar ninguém. Agora, colocar de pé é de Deus. Escolher servir é da pessoa. Cada um que escolhe servir. Ela escolheu servir. E eu tenho certeza que quando você chegar em casa ou chegar a casa e encontrar qualquer situação de bonança, dificuldade, você já sabe a solução. Qualquer situação, você fala: Jesus está comigo e eu vou chamar Jesus para cuidar disso. Senhor, eu estou olhando só os sintomas, uma dor, uma tristeza, um choro, a lágrimas, um grito, só os sintomas, mas o Senhor vê o que de fato está doendo, inflamado. Cura, Jesus. Coloca de pé e permita que essa pessoa te escolha servir. Amém? Coloque a mão aqui no seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Pai, o nosso coração está aqui e bate só porque o Senhor quer. E nós queremos dizer ao Senhor que a nossa família, a nossa casa servirá ao Senhor. Nós não conseguimos ver tudo, enxergar tudo, as dores profundas no coração e na alma, mas o Senhor vê, tudo vê. Use as nossas mãos para colocar homens e mulheres de pé. Use as nossas mãos pela oração para colocar homens, mulheres, cônjuges, filhos, primos, tios, vizinhos de pé. E quando estiverem de pé, que eles escolham te servir. É uma escolha individual. Escolham servir ao Senhor, estar na casa de Deus, mas usa-nos, Senhor. É verdade, nós poderíamos viver sem eles em muitas circunstâncias, porque nos achamos às vezes soberbamente que temos tudo e não precisamos do outro. Mas, Senhor, Jesus resolveu curar, fazê-la participante daquele momento. E nós pedimos a Deus que nenhum dos nossos se perca. Pedimos ao Senhor que estejamos juntos como igreja, louvando e bendizendo o seu nome, removendo pessoas da cama e da maca espiritual, trazendo o Senhor para firme, colocando de pé como o Senhor Jesus fez, e que, em vendo o poder de Deus, creia que Deus existe e possa servir. Eu peço ao Senhor que abençoe a vida dos que estão aqui nesse lugar, possa abençoar nesse momento a vida dos pais de Laura que estão aqui, tanto a Bianca como o Fabrício, dando a eles tudo o que precisam no Senhor, fortalecendo seus corações, Senhor. Ajuda, Senhor, a colocar-nos de pé e que a vida de Deus esteja totalmente em nós. Cria no teu povo, Senhor, cada vez raízes mais profundas e rega com a sua presença, para que possamos crescer no teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você vai para casa cheio de vida, levando Jesus, firme para colocar qualquer um de pé, mas vai despedir do seu irmão, dando: Deus te abençoe, Deus guarde você. À noite estamos juntos, fique firme, levante. Você pode sentir sintomas, mas Deus cura na raiz, porque Ele é Deus para fazer isso. Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela
mediante a fé em Cristo.